Nessa aula nós vamos falar sobre a estrutura e o emprego dos verbos. Eu coloquei uma figura onde indica que o aluno vai à frente numa sala de aula e ele começa a conjugar o verbo pagar. E ele começa a citar. Eu pago, tu pagas, ele paga, nós pagamos, vós pagais e eles pagam. E no final ele dá um suspense, né, que é justamente uma ironia. Mas é exatamente sobre isso que nós iremos tratar nessa aula. Bom, o que vem na sua mente quando se fala em verbo? Verbo é uma classe gramatical muito presente dentro da língua portuguesa, né? É uma classe gramatical muito rica, né? Porque ela sofre muitas flexões em muitos aspectos. E quando se fala em verbo, você lembra que o verbo ele indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Ao lado nós temos uma figura com várias palavras. Escovar, limpar, vestir, cozinhar, dormir, andar, jogar, chutar e tocar. Tudo isso é um verbo. Para ser verbo, você só precisa conseguir conjugar. Pode ser um verbo estranho, que a gente não costuma ver com frequência, como, por exemplo, espelhar. Eu espelho, tu espelhas. Eu consegui conjugar? É um verbo. Esses verbos eles podem ser classificados de acordo com a pessoa do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Normalmente, quando se fala em verbo, você já associa automaticamente essas pessoas. Ao tempo, presente, passado e futuro, ao modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, e a voz verbal, que pode ser ativa, passiva ou sintética. Perdão, reflexiva. O tempo verbal, presente, só para vocês terem uma ideia, é aquela ação que ocorre no momento em que o falante está falando, né? Passado, é uma ação que já ocorreu. E o futuro é algo que ainda vai acontecer. Lembrando que as pessoas do discurso, elas podem estar no singular, eu, tu e ele, e elas podem estar no plural também, nós, vós e eles. Os modos verbais, indicativos, subjuntivos e imperativos. O indicativo vai indicar certeza, convicção. O subjuntivo já é o contrário. Ele vai indicar sempre uma dúvida, uma hipótese, uma possibilidade, um desejo. E o imperativo vai indicar uma ordem, uma exortação, um convite. Além disso, nós temos as vozes. Quando é voz ativa, o sujeito ele pratica a ação ou o sujeito é o agente da atividade ou do estado. Um exemplo, a vida ensina muitas lições. Nesse caso aí, o verbo está indicando uma ação. Eu estou feliz. Nesse caso, o verbo está indicando um estado. Corri durante todo o verão. Está indicando uma atividade. A voz passiva é quando o sujeito ele sofre aquela ação. Aí nós chamamos de voz passiva. E nós vamos ver mais à frente sobre a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Já a voz reflexiva é aquela voz que o sujeito tanto ele pratica a ação quanto ele sofre a ação. Tá? Por exemplo, ele cortou-se com a faca. Então, além dele cortar, além dele praticar a ação, ele se cortou. Então, ele praticou a ação de cortar, do verbo cortar, e ainda foi cortado. Então, quer dizer que é uma voz reflexiva. Ela arrumava-se para o namorado. Ela fez a ação de se arrumar e ainda foi arrumada. Né? Então, a voz reflexiva, o sujeito, né, ele sofre e ele pratica a ação ao mesmo tempo. Vamos lá. Bom, gente, eu disse que o modo indicativo, ele indica certeza, ele indica convicção. E esse modo indicativo, ele pode estar no presente, no pretérito imperfeito, ele pode ser conjugado no pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Sempre vai ser dessa forma, tá? Os verbos, eles se dividem em primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Primeira conjugação, o verbo tem que terminar em ar. Segunda conjugação, o verbo tem que terminar em er. Terceira conjugação, o verbo tem que terminar em ir, tá? Por exemplo, vamos nos basear pelo verbo cantar. No presente, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, o verbo na primeira conjugação, que termina em ar, ele vai ter sempre essa terminação. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, no presente. Que é o momento que está ocorrendo, é o presente, é o hoje, é o agora, né? No pretérito imperfeito, a terminação já termina em ava. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantavas, eles cantavam. Gente, pretérito é passado. É algo que já ocorreu, que já aconteceu. Mas por que ele é imperfeito?
Porque ele dá a ideia sempre de continuidade. Ele indica algo que já aconteceu, mas dá a ideia que aquela ação ela ainda não foi concluída, né? Parece que ela continua acontecendo. Então, para os verbos aí na primeira conjugação, vai ter sempre essa terminação. Ava, cantava, cantavas, tá? Pretérito perfeito. Pretérito indica uma ação que já ocorreu. E é perfeito por quê? Porque dá a ideia de algo que já aconteceu, que já foi concluído, que acabou, foi no passado, ficou lá. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Então, no pretérito perfeito, o verbo sempre vai ter essa terminação. Observe. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Observem que cada verbo, enquanto eu conjugo, eu percebo que eu falo com convicção, eu não falo com dúvida, né? Falo com convicção. No pretérito mais perfeito, ele sempre vai ter essa terminação ara. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantares, eles cantaram, né? No futuro do presente, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Então, futuro quer dizer o quê? Que é algo que vai acontecer, que ainda não aconteceu. E por que fala que é futuro do presente? Porque ainda que seja algo que ainda não aconteceu, que vai acontecer, mas dá a ideia de que já está acontecendo, é algo que está recente, que está próximo, que está perto de acontecer. Aí por isso que fala que é futuro do presente. E o futuro do pretérito é porque indica algo que já aconteceu, né? Aliás, indica algo que poderia acontecer se não tivesse acontecido. É uma ação que já aconteceu. Mas se não tivesse acontecido, poderia acontecer, tá? Enfim, só para vocês terem uma ideia mesmo. A terminação dele, no futuro do pretérito, será sempre assim, cantaria, né? Se fosse um outro verbo na primeira conjugação, amar, mesma coisa. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amarias, eles amariam. Sempre com essa terminação ria, tá? É a marca do futuro do pretérito, tá? Vocês percebem que cada tempo desse que está sendo conjugado, ele tem uma marca. Vocês precisam identificar isso, tá? Tentem conjugar, não precisa escrever somente não. Na sua mente, na teoria, tenta falar, entendeu? Porque o modo indicativo, ele é formado por esses tempos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempos. Aí nós também temos o verbo na segunda conjugação, vender. Vender termina em er. E olha como que os verbos em geral da segunda conjugação, eles aparecem no presente. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Isso aí é para todos os verbos da segunda conjugação. Sempre vai ter essa terminação. No pretérito imperfeito, ele não tem ava, ele tem ia. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendias, eles vendiam, tá? Já nos demais tempos, segue o padrão da primeira conjugação. Não tem muita diferença, não. Na terceira conjugação, partir, sorrir, é a mesma coisa. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Ou eu sorrio, tu sorris, ele sorri, nós sorrimos, vós sorris, eles sorriem. Vai ter sempre essa terminação, tá? No pretérito imperfeito, assim como os verbos da segunda conjugação, os verbos da terceira conjugação também vai ter sempre esse trecho, essa terminação ia. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partias, eles partiam, tá? Só para vocês terem uma ideia.